Oi, oi, gente! Tive muitas crises de ansiedade nos últimos dias, aí meu rosto tá nesse estado. Aí eu vou usar aquela maquiagem da Olly, que é mais levinha. Dá uma literalmente maquiada. Obrigada. Eu vou aproveitar e vou falar sobre um assunto que eu tava querendo falar há um tempo, um vídeo que eu tava querendo gravar há um tempo. Como foi quando eu percebi que eu era uma pessoa com deficiência? Porque eu nasci com a deficiência, mas como é uma doença degenerativa, ela só foi aparecer, se manifestar no meu corpo, assim, de uma maneira mais gritante na adolescência, só na pior fase da vida, né? Na adolescência. E aí eu queria contar pra vocês como é que foi, porque por muito tempo eu não me entendia como uma pessoa com deficiência. Porque eu lembro que eu tive o diagnóstico aos 14 anos na Unicamp. E de lá em diante, dali em diante, eu, não entendia que eu era uma pessoa com deficiência. Na minha cabeça, eu era uma pessoa que tinha um problema na perna. Porque eu também tenho pé equino. E fiz cirurgia já, aliás. Fiz osteotomia do pé equino. Então, na minha cabeça, eu era uma pessoa com problema. Ponto. Literalmente uma pessoa com problema. O que não deixa de ser um problema também, né? Ter uma deficiência nessa sociedade que só faz questão de excluir a gente o tempo inteiro de todas as maneiras possíveis, né? Mas enfim, eu queria contar pra vocês como foi, porque foi de uma maneira meio inusitada. Eu lembro que eu tinha recém ficado solteira e eu namorei 6 anos, eu namorei dos 6 anos, eu namorei dos 16 até sei lá que idade, foram 6 anos de namoro. E assim, eu não tive oportunidade de descobrir os lugares que eu gostava de sair e tal. E a maioria das pessoas que me cercavam eram pessoas do meio LGBTQIAPN+. Então eu ia pra balada LGBT+, né? E na época tinha uma balada aqui em Campinas que lotava pra ir, que era tipo assim, a galera ficava horas na balada. Horas e horas na balada. E na fila, né? E na época eu andava. Mas volta e meia eu caía. Quanto mais tempo eu ficava em pé, pior era, porque aí eu ficava com muita dor. Eu já tinha feito a cirurgia, a osteotomia, e quando a gente começou a frequentar essa balada, eu ficava na fila, só que quando eu chegava lá dentro da balada, era muito ruim, porque eu não conseguia aproveitar, e aí eu acabava bebendo até demais, pra amortecer a dor que eu sentia. Então eu ia pra balada, ficava na fila, ficava naquela fila gigante durante eu não lembro direito, mas eu vou chutar aqui bem mais de 1 hora, pra não ser injusta, né? Com a minha memória e nem com a balada, mas ficava muito tempo. E eu já tinha o cartão, que é aquela identificação no carro de da pessoa que é PCD, a identificação. Então eu já tinha aquela identificação, porque meu pai conseguiu me dar um carro quando eu comecei a faculdade.
e eu tinha identificação do carro. E depois de muitas vezes, foram muitas vezes mesmo, eu cheguei a cair na porta da balada uma vez. Que, tipo assim, eu tinha 20 e poucos anos, considerava um grande mico, ficava muita vergonha. E eu pensei, falei, cara, porque eu cortava fila no cinema, né? No cinema, teatro. Cortava fila é um jeito ruim de falar, né? Eu exercia meu direito de passar na frente nas filas do banco, do teatro. E aí eu pensei, cara, será que isso vale pra balada? Porque na minha cabeça eu não tinha direito de usar isso na balada. Porque é como se eu tivesse sendo passando a perna, se eu estivesse sendo folgada, sabe? E aí eu falei, quer saber, eu entrei em contato via Instagram com o estabelecimento que a gente ia na época. Entrei em contato com eles e perguntei. Eu falei que eu tinha uma deficiência, inclusive um parênteses. Eu consegui entrar na balada antes, só que eles não liberavam para quem tava comigo nem uma pessoa entrar. E aí eu ficava lá, esperando. E eu me lembro uma vez que eu sentei numa escadinha, porque tinha a parte de baixo da balada. E essa parte de baixo eu não ia. Eu acho que eu fui uma vez só, com ajuda, pra subir e pra descer os degraus. Mas eu lembro, acho que foi a primeira vez que eu consegui passar na frente ali na balada. Eu sentei na escada e veio a bombeira falar que eu não podia sentar ali. E aí eu falei, moça, é que tipo assim, eu não consigo levantar, né? Que eu tenho um problema na perna. E aí ela foi um Deus nos acuda pra me levantar. E o pessoal olhava, passava assim, achava que eu tava bêbada. E eu achava engraçado, né? Achava engraçado falando essa galera achando que eu tô bêbada e eu tô mega sóbria, porque eu tô esperando o pessoal entrar. E foi aí que eu entendi. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa com deficiência. É real isso. Eu sou uma pessoa com deficiência. Só que ainda com muita vergonha, sabe? De ser uma pessoa com deficiência. Então, eu ia, e eu só ia nessa balada em específico, porque é o lugar que o pessoal mais ia, e eles passaram a me conhecer ao ponto de que eu avisava que eu ia e eles começaram a deixar entrar 2 pessoas comigo, ao ponto que eu lembro uma vez que eu fui com 2 amigas e as 2 entraram comigo e foi até bem engraçado, porque o pessoal achou que era alguém famoso entrando VIP, sabe? Não era só eu mesmo. Então foi isso, tipo, eu literalmente fui entender, foi cair minha ficha que eu era uma pessoa com deficiência na fila de uma balada. É curioso isso, né? Porque a gente fica em negação o tempo inteiro. E eu só ia naquela balada também porque tinha uma outra balada. Essa balada era uma balada mais pop, tocava umas músicas mais pop, funk, né? E eu sempre gostei muito de rock, então eu meio que abri a mão de ir em baladas que tinha rock, na maioria das vezes, não todas, porque algumas vezes a gente conseguia ir nessas baladas, mas era um Deus nos acuda, porque aqui em Campinas tem uma que é muito badalada, que eu não vou falar o nome, que é o Bar do, né? E lá tem escada. E tipo assim,
Às vezes que eu fui lá, foi muito legal, mas não tinha banheiro pra mim. Banheiro completamente inacessível, é uma escadaria pra subir. Quem é de Campinas com certeza sabe do lugar que eu tô falando. E já falei com eles, eles disseram que tem entrada para pessoa com deficiência pelos fundos. Do quê? Tipo assim, a entrada para pessoa com deficiência nos fundos. Meu, falar sério, né? É de cair o racho da bunda, mas foi isso. Em suma, eu me entendi como uma pessoa com deficiência na fila da balada, porque quando eu ficava na fila eu sentia muita dor e bebia demais quando eu entrava na balada para conseguir amortecer a dor que eu estava sentindo, porque eu não sentia só a dor da distrofia, eu sentia a dor da osteotomia, que é uma reconstrução óssea que eu fiz nos pés, nos 2 pés, por conta do pé equino. Então, era muita dor. Aí eu enchi a cara. Muito saudável, né? Here we go. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm too sexy for my... Mas era o jeito que eu achava pra resolver o problema. Como eu vi que ali tinha espaço pra mim, eu comecei a frequentar só esse lugar. Porque chegou um ponto em que o segurança de lá, ele ficava meio em volta de mim, assim, sabe? Vendo se, tipo, ninguém ia... Porque era muito lotado, a galera andava em bloquinho, era lotado mesmo. E chegou um ponto do segurança ficar perto de mim o tempo inteiro com medo de acontecer alguma coisa, de me derrubarem. Porque eu caía muito, gente. Triscou, tô no chão. E aí eu lembro que tinha tipo uns palquinhos que eram bem pequenininhos, uns palquinhos pequenininhos. E aí eu lembro que quando ele via que eu tava cansada, ele pedia licença pra quem tava dançando nos palquinhos, que eram uns 3, 4 palquinhos pela balada, né? Ele pedia licença pra eu poder sentar. Aí eu só ia lá, né? Mas depois veio a pandemia, né? Veio o lance de todo mundo ficar enclausurado. E aí a minha distrofia piorou muito, a ponto de eu não conseguir andar nem pequenas distâncias direito sem cair. Há 2 dias atrás mesmo eu caí. Vocês viram e não foi do vídeo que eu postei esses dias atrás. Então, eu caí muito andando tipo assim do meu quarto pro banheiro. Mas é isso. A gente entende muita coisa sobre pessoas com deficiência a partir do momento que a gente tá andando com essas pessoas. E eu vejo isso muito nos meus amigos, principalmente da faculdade. Porque às vezes um degrau desse tamanho é o suficiente para eu cair. Pra eu não conseguir subir com a minha scooter, que eu tenho um scooter hoje em dia, né? Pra poder andar. Mas quem tá junto vê que a gente não tem nosso direito protegido de ir e vir. Que é um direito, cara. Todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas infelizmente pessoas com deficiência acabam que não. Infelizmente mesmo. O que é muito triste. Bom, sobre a distrofia, eu acho que é um papo para um outro vídeo. Seria um papo bem grande, talvez. Então, talvez em um outro vídeo eu trago aqui para vocês. E não terminei minha maquiagem aqui, gente, mas estou maquiando para sair, mas eu quis aproveitar para gravar para vocês, para falar sobre esse assunto que fazia muito tempo que eu queria
compartilhar. E é isso. Quem assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Se inscreve no canal, dá like, compartilha o vídeo. Se você conhece alguém que tem deficiência, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, ou então pessoas que vivem e compartilham da vida com pessoas com deficiência, sabe, que conhecem, compartilha também, porque não é só a pessoa com deficiência que precisa ver esse tipo de conteúdo. Todo mundo precisa saber as questões que a gente vê no dia a dia, que a gente enfrenta, que parecem ser tão banais para uma pessoa que não tem deficiência, mas pra gente não é nada banal. E é isso. Beijo e até a próxima.